Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos. Episódio de número 236. Eita, que a temática de hoje está fervilhando para que você possa chegar ao próximo nível. Mas antes de adentrarmos, a temática do episódio de hoje é fundamental que se você está no Spotify, já segue o podcast, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos! Temática do episódio de hoje, temática importantíssima. Escreva aí com a caneta mais brega que você tiver. Treine a sua voz interior. Aprenda a treinar a sua voz interior. O Jerônimo trouxe em seu podcast, o Jerônimo Temel, grande coach, especialista, a cara do coach levado a sério no Brasil, pós-graduado em neurociência. Ele trouxe um estudo muito bacana sobre a linha relacionada à mente humana. Essa linha se deu a partir de um experimento com ciclistas atrelados ao seguinte: se fez uma seleção de um grupo de ciclistas e nele se trouxe a linha do treinamento sobre palavras de afirmação. Palavras como você consegue, palavras como você pode, palavras como você consegue ir para o próximo nível, você é capaz, você efetivamente tem a força interior necessária a conseguir chegar ao objetivo que você almeja, que no caso lá dos ciclistas é a linha de chegada, no seu caso é a linha da aprovação. Então, é o ato de você treinar a força interior. E o que que se teve como resultado desse experimento trazido como de um experimento científico que houve uma ampliação para o grupo que foi treinado efetivamente a manter a voz interior adequada, houve a linha de um aumento de 18% de performance. É exatamente isso. Enquanto alguns estavam fazendo 100, a pessoa ou aqueles ciclistas que passaram por este experimento e foram treinados para, de fato, direcionar da forma correta a voz interior, ampliou a performance em 18%. Então é exatamente isso. Você sabia que a voz que tem dentro de você pode ampliar em até 18% a sua performance? A linha é exatamente a seguinte: o que que você anda todo santo dia dizendo para você? O que você anda dizendo para você? Ah, de forma baixinha. Você anda dizendo que vai dar certo ou que não vai dar certo? Você anda dizendo que não aguenta mais ou que vai valer a pena tudo o que você está fazendo? Por exemplo, o momento que eu estou fazendo esse podcast é um momento. O universo ele é tão sábio que eu trouxe uma linha para fazer o podcast de hoje exatamente no momento em que não é o momento que eu tenho a minha maior produtividade. Para quê? Por que o universo trouxe isso? Porque ele está aqui, a voz interior ela está aqui baixinha. Você consegue, você pode. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que amanhã cedinho elas estão esperando este episódio. O episódio que você disse que seria crucial para estas pessoas. Eu falei isso
para a Silvia, eu falei isso para a Lorena, eu falei isso para a Soraya. E por que que eu estou citando esses mentorados? Porque eu falei no dia de hoje estou gravando isso da segunda para terça-feira, estamos já no final da noite e eu precisava trazer este episódio, por quê? Porque eu quero que ele esteja com você de manhã cedinho, que você esteja ouvindo antes de realizar as atividades do seu dia, para que você comece, nesse momento, a olhar no espelho e dizer: caramba, como eu tenho orgulho de você. Caramba, quando eu olho para trás, o quanto eu achava que essa caminhada seria difícil. Ela continua sendo complexa, mas eu talvez jamais teria imaginado que eu chegaria até aqui. E olha onde eu já cheguei. Caramba, se eu fosse dar ouvidos, como no episódio 235, para aquelas pessoas que diziam que eu não ia dar para nada, olha onde eu já cheguei. Olha o que que eu já fiz. Olha, isso acontece. Aliás, eu vou trazer o exemplo do que aconteceu hoje na atividade física. A depender do dia, eu realizo atividade física ou próximo ao horário do almoço, que aí depois eu já emendo para pegar o meu filho na escola, ou eu faço atividade física de manhã cedinho, principalmente nos dias em que eu faço futebol, que é o meu esporte favorito, paixão nacional. Eu fanático por futebol, amo, amo, amo de paixão. Ou seja, parece uma criança mesmo se você me ver no campo, porque eu amo, amo, amo fazer aquilo ali. E é uma das coisas, né, que eu gosto tanto, acho que a gente teria aqui a equiparação, aí uma realização pessoal, né, a questão do futebol, e aqui é uma realização profissional, mas que os dois têm uma relação muito grande. O tipo de sentimento a tipo de sensação que vem é muito grande, é muito semelhante, melhor dizendo. E hoje era para eu estar na academia, era por volta de 11h30. Só que eu precisava vencer uma atividade de um dos projetos que eu lançaria no segundo semestre, e eu só consegui chegar na academia às 12h10. Então era aquela pergunta, eu precisava sair 12h40, porque é o horário que meu filho sai da escola. E aí eu já tinha feito toda a linha de preparação deste episódio sobre o treinamento da voz interior. E eu olhei assim, eu falei, caramba, eu tenho 30 minutos para fazer academia e ainda para fazer o aeróbico. E agora, 20 e 20, então fazer 20 cada um. Porque aí 12h30, 12h50, Cauã consegue aguardar um pouco. Caramba, aí eu falei, não, é melhor fazer 15 e 15, porque se atrasar um pouco, tá tendo tempo de deslocamento, apesar da escola ser próxima, eu preciso conciliar isso. E aí vem o primeiro ponto. Quando a gente olha para um tempo muito curto, o primeiro passo é dizer o quê? Ah, não vai dar. E aí eu perderia a atividade física de hoje, porque eu tinha uma soma de compromissos no período da tarde e no período da noite. Não teria como, não teria outro momento para fazer esse exercício. Então, o que que eu fiz? Falei, efetivamente, fui, fiz a parte de uma malhação de um músculo mais que eu conseguiria fazer mais rápido, né? Fiz a malhação de perna, de alguns músculos da perna. E eu falei assim, não, eu preciso fazer o aeróbico. Só que na parte do aeróbico que eu faço, envolve 3 quilômetros. Eu faço 3 quilômetros. Comecei próximo a 30 minutos, e aí depois isso caiu para 27, 25. Só que hoje, lembra, eu só teria no máximo 20. E eu sabia que eu precisava fazer aqueles 3 quilômetros, porque isso faz diferença para mim. Eu faço um trecho caminhando e um trecho correndo. Na esteira, principalmente nesse período chuvoso, prefiro fazer ao ar livre, mas nesse período chuvoso ou nesse período, né, de próximo ao meio-dia, não dá. Se tivesse um calor intenso, não daria para fazer ao ar livre, né, porque estaria prejudicial por causa tanto do mormaço quanto efetivamente dos raios de sol, né, dependendo do caso. E aí, o que que eu fiz? Preste atenção nesse exemplo. O que que eu fiz? Eu falei, caramba, eu preciso vencer, mas eu já sei que pela intensidade que eu vou correr aqui, ou pela intensidade corriqueira, em 25 minutos, não dá tempo. Ou melhor, se eu puxar para os 20, eu não vou conseguir fazer os 3 quilômetros. E não vou conseguir colocar a linha das calorias que eu preciso perder, né? Que são aquelas que já estão previstas no meu planejamento de atividade física.
Aí eu falei, caramba, então, peraí, já sei. Eu vou precisar ampliar a intensidade. Então, aí eu fiz 4 sprints de 5 minutos. Era para, geralmente, andando 2 minutos e correndo três. Aí a intensidade, 7,5, 9, e a dependendo do caso, eu chego até 12 quilômetros por hora. Então, aí eu, caramba, já sei, já sei. Quando chegou, venci a primeira assim, venci a segunda. Quando eu ia para a terceira, eu falei, caramba, se eu deixar para fazer a terceira e a quarta dessa forma, pelos cálculos aqui, eu não vou conseguir chegar aos 3 quilômetros. Eu preciso chegar aos 3 quilômetros, porque essa é a minha meta. Eu quero ter a certeza, pô, eu consegui, eu venci, eu fui, aquele dia foi importante. Então, só que eu costumo, minha mente, olha só, minha mente ela se acostumou a começar e parar com 5 minutos para começar a andar por 1 minuto, 1 minuto e meio ou 2 minutos. Então, o que que minha mente ela se condicionou a ter? Que quando chega naquele número quebrado de 5 minutos, eu não consigo mais correr. E agora eu preciso andar, eu preciso ter a linha do descanso. Só que hoje eu não tinha como fazer isso. Ou seja, quando chegou nos 15, era para eu parar para andar 1 minuto. Só que se eu fizesse isso, eu não chegaria aos 3 quilômetros. Então começou, e agora? Faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. Aí vem as vozes interiores. Você não aguenta, você aguenta, vai, não vai, vai, não vai. Só que eu tinha feito esse exercício. Eu tinha preparado para você este episódio. E quando a gente faz o bem para o outro, quando a gente pensa no outro, a gente aprende. E a gente coloca isso em prática todo santo dia. Eu coloco em prática, eu crio novos aprendizados, eu estudo todo santo dia. Todo santo dia, antes por obrigação, hoje por prazer. Porque eu sei que o meu estudo vai impactar a sua vida. Vai impactar a minha? Claro que vai. Mas ela vai mudar a vida das pessoas. E quando a gente traz esse impacto na vida de pessoas, isso muda tudo. Isso muda o jogo. E foi aí que eu comecei. Alan, 12 minutos. Isso, quando eu comecei a olhar para o relógio, você começa a olhar, caramba, você tem que chegar, era 15. Então, 1 minuto e vai, e 2 minutos e vai. Eu sempre faço o contrário. A contagem, faltam 7, faltam 6. E dosando, e dosando a intensidade com a frequência, porque eu preciso me manter constante. Eu preciso conseguir. Deu 15. E aí vem um detalhe. Anote aí. Sua mente, ela quer parar antes do seu corpo. Se sua mente não tiver treinada, e não só treinada, treinada de forma constante, ela vai querer parar antes do momento que o seu corpo suporta. Porque o seu corpo vai suportar mais um pouquinho, vai suportar um pouco mais. Mas a sua mente, ela vai dizer para você que o seu corpo não aguenta mais. Mas ele aguenta. Certamente ele aguenta. E com base neste conhecimento, eu fiz um teste prático hoje. Vai, você consegue. Como é que você vai se sentir daqui a 7 minutos? E aí, daqui a pouco, como é que você vai se sentir daqui a 6 minutos? Eu projetei a minha dopamina, que é justamente essa dopamina lenta, que é o neurotransmissor ligado ao prazer e ao bem-estar, para 7 minutos, para 6 minutos. Quando completar 20 minutos, como é que eu vou me sentir se eu conseguir? E se eu não conseguir, como é que eu vou me sentir? Então, eu esqueci logo não consegui, porque eu não consegui, eu não ia me sentir bem, porque eu queria ter vencido. Então, vamos. Então, faltam 7. Depois faltam 6. Vambora. Vambora, já faltam 5:50. Vambora, eu sei que você já está vibrando comigo, você já está torcendo por mim. Vamos, faltam 5, faltam 4. E aí, quando chegou, faltando 1 minuto, eu falei, se eu já cheguei até aqui, eu não vou aguentar, faltando 1 minuto, eu aguentei 7, não vou aguentar um, claro que eu vou aguentar. Não tem como, não. Só que eu sabia que quando chegasse a 20 pelo cálculo, daria 2,8 km. Faltaria ainda 200 metros. Eu cheguei ali, corri efetivamente a linha de 7 minutos seguidos, ou seja, de cerca de 1,5 km seguido correndo, coisa que eu não tinha feito ainda desde que eu voltei a essa atividade física mais intensa, e eu consegui chegar ali. Você acha que eu não ia conseguir os 200 metros que faltava? Quando eu olhei aquilo, não tem como. Eu vou conseguir.
Eu vou conseguir porque eu já consegui 7 minutos, falta um. Porque com 1 minuto eu vou conseguir esse 1 minuto, 1 minuto e 20, eu vou conseguir o que está faltando. Com essa intensidade de 9 quilômetros por hora, porque eu já sei que com 9 quilômetros por hora eu vou correr 150 metros. Já sei. Então vai ser mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ou seja, mais um terço. Então, com 1 minuto e 20 eu consigo. Se eu já corri 7, eu não vou conseguir 1 minuto e 20, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Então, note que esta voz interior, ela é a voz que lhe impulsiona. Mas se você não treiná-la, você não vai impulsionar o seu corpo. Você vai jogar ele para baixo. Você vai dizer que não consegue. Aliás, tem três coisas, três posturas, três pontos, aliás, da sua postura que são fundamentais para definir se você vai vencer ou se você vai perder a jornada. E você vai lembrar e vai fazer esse exercício comigo. Todas as vezes que você entrar para uma batalha, e talvez o estudo para você seja uma batalha ainda. São três pontos que você vai precisar ter na sua postura: os ombros, as pálpebras e o pescoço. Na hora de você enfrentar o desafio, ombros erguidos, pálpebras abertas para cima, o pescoço erguido, não é cabeça para baixo. Vai fazer a prova. Se você abaixar os ombros, abaixar as pálpebras ou abaixar a cabeça, você já está se dando por derrotada, por derrotado antes de batalhar. Você nem viu as questões da prova ainda. E você já está dizendo que não vai dar. Você está dizendo que não vai tentar. O que que essa voz está dizendo dentro de você? Vá! Treine a sua voz interior para dizer vá, mesmo que você não queira ir, mesmo que pareça que você não aguenta mais. Treine a sua voz interior para ir para o próximo nível. E você consegue. Pare de dizer para si o que apenas te deixará mais longe dos seus sonhos. Diga para você aquilo que vai transformar a sua jornada. E eu quero que você diga aqui para mim hoje, nesse momento, esse podcast tão especial, qual é a voz, quais são as palavras que você vai dizer daqui para frente. Você vai colar na frente do seu computador, vai colar na frente da sua cama, para você treinar todo dia antes de dormir. E todo dia ao acordar, você vai olhar para essa frase de afirmação e vai dizer. Só que eu quero muito saber qual é essa frase. Diz aqui no YouTube, diz aqui no Spotify, mas você que é mentorada, diz para mim também no WhatsApp. Eu quero saber de perto qual é a frase, qual é a mensagem que a sua voz interior vai dizer todo santo dia para lhe impulsionar para o próximo nível. Esse tipo de conteúdo não pode permanecer apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir as diretrizes do episódio de hoje. Manda para ela. Lembre-se que é para uma pessoa. Essa pessoa ela vai chegar aqui, ela vai descobrir que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Imagina como essa pessoa ela vai se sentir. E não só isso, não apenas isso. É fundamental ainda que você, que senta para estudar, mas não sabe por onde começar, ou que talvez tenta tanto essa aprovação, mas ela nunca chega. E você não sabe o que é que você está fazendo de errado, não sabe o que é que está acontecendo. Se esse é o seu caso, clica neste momento no link que está na descrição desse episódio. É o link do meu WhatsApp, 719-9381-1035, ou no link do direct do meu Instagram. Vai lá no direct, @prof.alanvinicius, diz, professor, preciso de ajuda. Preciso efetivamente transformar os meus estudos de modo a planejá-los e organizá-los para eu conseguir alcançar a tão sonhada aprovação. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 237. Aliás, tem uma notícia final e é só vai saber quem chegou até o fim. Vamos lançar um projeto novo
no Spotify, no YouTube. Esse projeto ele chama Histórias que Inspiram. Será comigo, professor Alan Vinícius, e será com a Andira Dantas. Andira é terapeuta cognitivo comportamental, especialista em comportamento humano. Professor Alan, Master Coach, especialista em produtividade estudantil, comportamento dos estudantes. Vamos trazer para vocês histórias que inspiram e logo, logo vai vir o episódio de número um. Não conto quando é que será, porque será uma surpresa, mas a gente vai contar muitas histórias, vai trazer muitas linhas de experimentos científicos, muitas pessoas também que efetivamente conseguiram chegar lá. Então a gente vai falar muito sobre esses comportamentos que vão ajudar você a alcançar a tão sonhada aprovação. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 237. Valeu, grande abraço.